Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, e foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como o ambiente do mestrado do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho. E eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, na Bodega do Sertão, aí fica melhor ainda, né? Aquela comida gostosa, aquela bebida gostosa, aquele povo atendendo, 70 pratos quentes e tal. Pô, essa decoração incrível que nos faz pensar que estamos no sertão, não é? E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer gente boa para cá e assuntos bons. Um assunto sempre, mas sempre polêmico, sempre com novidade, sempre, olha, de tudo quanto é jeito que você imagina, é o nosso Detran. Esse nosso Detran, eu costumo até dizer o seguinte, que o Detran teve duas fases, antes e depois do Sapucaia. O Sapucaia que criou uma escola, uma cultura, saiu, se aposentou, entrou o Cacá, continuou, fez um trabalho belíssimo lá dentro. E agora a gente recebe o jovem Adroaldo Catão, que vai continuar um trabalho de primeira e com as suas ideias também e novas implantações. Tenho certeza disso. Adroaldo, como vai você? Que prazer recebê-lo. Prazer, amigo, estar aqui novamente. Não, tudo bem, é só ligar. Pode continuar. Obrigado. Isso aqui é um bate-papo informal. Acompanho sempre. Pronto. Já tive Verdade, com um amigo na mesa, à mesa comigo. Do outro programa, do Almoçando com a Notícia. Exatamente. Muito lá bem. Com a turma da OAB. Na turma da OAB, Na época eu era conselheiro federal. Isso. E a gente fez um bate-papo. Exatamente. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, Adroaldo. né, prestando sempre os esclarecimentos, o papel tão relevante da imprensa alagoana, né, nessa cobrança dos órgãos públicos de mais transparência, mais atenção com a população. Então, está aqui para isso. É verdade. E o Detran é ou não é um grande desafio sempre? É sempre um grande desafio. O melhor que você o tenha recebido. Claro, porque é um órgão que é muito complexo, né, e ele lida com o patrimônio das pessoas, né? Ele lida com a identidade das pessoas, sim, também com o registro da carteira nacional de habilitação e com uma série de outras responsabilidades e competências que atingem o cidadão na sua vida cotidiana, né? No seu dia a dia. Então, de fato, é um órgão extremamente complexo, ele tem uma amplitude, né, muito grande de atenção ao cidadão alagoano. Então, nesse sentido, é claro que é um grande desafio. Agora, como você bem disse, a gente está continuando um trabalho, né, que já vinha sendo feito desde o início do governo Renan Filho, com o meu amigo Cacá, e a continuar hoje, esse trabalho. Presidente do Conselho Estadual de Segurança, veja bem. Exato. Isso é importante. E a continuação de um trabalho, eu costumo dizer sempre que ela envolve de um órgão dinâmico como esse, é claro que sempre uma melhoria. Não tenha dúvida. Nunca vai estar nada perfeito. De jeito algum. Né? Então, a correria é essa. Tive uma conversa muito boa com o Cacá na transição e já estou lá um pouco mais de 3 meses. 3 meses, né?
os 100 Demorou dias, a vir aqui. Teve os 100 dias. Vamos puxar a orelha dele, né, meu filho? Porque, pô, demorou a vir No aqui. primeiro convite eu vi. Mas é isso, né? Então é um desafio muito grande mesmo, muito grande. Me conta uma coisa, que eu acho que talvez seja um dos maiores desafios do Detran, que é a questão da interiorização do Detran. Como é que está na tua cabeça funcionando isso cada vez mais em termos de interiorização? Hoje o Detran de Alagoas, ele comparado, né, aos Detrans de outros estados, ele já tem uma rede de interligação muito poderosa, né? A gente tem Ciretrans em várias cidades do estado e a gente consegue fazer também, por exemplo, as provas, né? Os exames práticos, a gente consegue fazer no interior. Exato, que não conseguia. Isso, exato. E de forma, assim, ainda não é exatamente igual no nível de digitalização que ocorre na capital e em Arapiraca, né? Mas eu faço no sertão também, mas eu consigo digitalizar 100%. O sertão é a partir de Delmiro Gouveia? Delmiro Gouveia, cidades polos. A partir né? dali. Isso, exatamente. Muito bem. Então eu tenho hoje um nível de digitalização no exame prático, por exemplo, do que o Detran organiza, que assim, eu considero que é um dos melhores do Brasil, né? Todo o exame é digital, todo o exame telemétrico, né? Quer dizer, o automóvel que você dirige é um automóvel que está todo equipado com telemetria. Você, se não der a seta, o instrutor não tem como mexer, porque o computador já detecta. Eu não sabia desse detalhe. Tudo hoje é feito para os exames. Para os exames, tudo hoje é feito sem a necessidade do olho humano, né? Como se diz. O carro é todo telemetrizado. Não, eu queria ir um pouquinho mais. Se não tem a necessidade do olho humano, principalmente aquele que fica à direita, em que pese o fato de que hoje o Detran tem gente muito competente, decente e honesta. Antigamente, meu amigo, o cara dizia do meio de uma prova, muito antigamente, no meio de uma prova, o cara dizia assim, pois é, então para lhe passar, como é que vai ser? Porque era assim. Isso. Hoje a telemetria acaba com claro. isso. Claro. E os nossos examinadores são pessoas extremamente qualificadas. É isso que eu disse. Isso foi no passado. Isso, claro. São profissionais concursados, exatamente, efetivos. E, claro, isso também os ajuda, né? Quer dizer, é uma forma de ajudá-lo no trabalho. É claro que sempre será necessário a presença do servidor, analisando e avalizando tudo. Mas hoje em dia a tecnologia está aí para facilitar mesmo a vida, né? Do cidadão, inclusive, da transparência para ele, da segurança para ele, para o cidadão. Então isso tem funcionado muito bem. Tem que ser. Apesar de o Detran hoje pouco interferir no trânsito das cidades, né? Que o trânsito da capital é visto mais pela SMTT, mas vocês têm uma visão. Qual é a visão de vocês hoje a respeito da evolução do nosso motorista, do nosso trânsito, de um modo geral? Como é a sua visão? O Detran, ele como um órgão também de coordenação, né? Ele por meio dos convênios com os municípios. Perfeito. E, obviamente, também do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Exatamente. Ele também trabalha políticas públicas e a execução de políticas públicas, né? E, nesse sentido, a gente tem também uma equipe muito experiente na área de segurança do trânsito, né? Que também trabalha na orientação dos municípios, na área de sinalização, que é muito importante isso, Geraldo, porque as decisões sobre como sinalizar o trânsito, como organizar... Um dos graves problemas. Gravíssimos. E, assim, às vezes uma pequena decisão pode evitar uma série de acidentes. Certeza. A localização de um semáforo, a localização de uma faixa de pedestre, tudo isso... Mas a quem cabe o semáforo, por exemplo? Cabe a prefeitura. Pois esse é o grande problema. Mas o Detran, ele fornece informação. Ele fornece estudos, ele fornece estatísticas. A gente tem um setor que trabalha só com isso. Então o Detran fornece, em resumo, inteligência. Né? E claro que isso depende, obviamente, da vontade política dos gestores, mas assim, o Detran tem à disposição dos municípios todo esse aparato. E a gente os fornece. Bom, você é a favor da pedagogia ou da paudagogia? Eu sou a favor de um equilíbrio. Né? Eu acho que as regras de trânsito, e principalmente no Brasil, o Brasil é um campeão de acidentes de trânsito, né? Por várias razões. Claro, são razões que não dependem somente das prefeituras, muito menos do Estado, no caso do Detran. São razões que, assim, os estudos econômicos tendem a dizer
que o grande problema do acidente de trânsito está relacionado à falta de punição posterior. E isso está ligado no nosso país a uma deficiência do nosso judiciário, que envolve também um código de trânsito. Enfim, não é uma coisa que você pode resolver de uma canetada só. Né? Mas a gente pode ajudar. Com pequenas ações, enfim, no nosso caso... Campanhas educativas. Exatamente. Então, a campanha educativa é muito importante. Muito, super importante. E o Detran trabalha com isso de forma muito efetiva, mas também é importante que haja o desenvolvimento de uma cultura da punição, mas entenda, que não seja simplesmente arrecadatória. Eu acho que isso é fundamental. Você chegou exatamente no ponto que eu queria. Exato. Ela tem que ser efetiva. E esse é um problema do hoje. Isso, é um problema do hoje em todo o Brasil. Isso, exato. Ela não pode ser arrecadatória, mas ela tem que ser efetiva. Claro. Principalmente no que diz respeito àquilo que causa mais acidentes. Perfeito, né? perfeito. Por exemplo, a motocicleta. Isso. A motocicleta é um problema porque o acidente Seríssimo. causado por ela é um acidente gravíssimo. Sempre é um acidente grave. Né? Quem pilota motocicleta sabe disso, como é que é perigoso. É verdade. E no caso também de velocidade. Perfeito. A velocidade é um fator fundamental que, claro, é importante que haja uma conscientização, mas é importante também a punição. Claro, né? claro. Sempre na medida daquilo que os dados empíricos apresentam. Então não adianta você colocar um radar onde o estudo não diz, por exemplo, que naquele lugar o radar terá eficiência. Perfeito. Essa é a minha defesa Perfeito. lá. É que o setor de inteligência do Detran e de segurança de trânsito, de engenharia, trabalhe sempre informando quais são os melhores lugares para a aplicação desse tipo de... Você vê o seguinte, você falou sobre motocicleta. Eu vivo falando sobre isso. Eu não tenho nada contra quem tem moto, quem anda de moto. Eu não tenho nada contra. Agora, esta loucura que a moto provoca dentro do trânsito é alguma coisa de fenomenal. Eu bati uma foto outro dia que era uma fila de moto entre filas de carro. Negócio alucinante. Os carros não têm mais noção de quando vai passar uma moto e quando não vai passar uma moto. Isso provoca acidentes. Claro que há também sempre o fator da imprudência do condutor, né? Mas há algumas coisas que a gente tem que também levar em conta. Veja, a motocicleta, principalmente a motocicleta de baixa cilindrada, né? Isso. Ela representa uma possibilidade de ascensão social, Sim, uma possibilidade de um transporte relativamente de trabalho. barato, útil. Então, esse fenômeno é um fenômeno social. Claro que há políticas públicas que podem estimular ou desestimular esse tipo de comportamento. Eu não sou contra. Né? Eu não sou contra as motos, de jeito algum. Eu posso o comportamento citadino. Isso, e eu posso dizer isso muito tranquilamente, que eu sou motociclista. Perfeito. Então, assim, eu entendo que o motociclista precisa dar atenção ao risco que ele está correndo. Verdade. Né? Mas também os outros motoristas precisam também ter a consciência de que o motociclista é o mais fraco na relação. Não tenha dúvida. Isso envolve a educação. Não tenha dúvida, mas ele, motociclista, tem que saber disso também. Exatamente. Porque ele é o que vai sofrer, ele é o que vai sofrer o principal dano. Agora, né, eu já vi que esse daqui é dos bons, viu? Porque ele fala motociclista. Qual é a diferença entre o motociclista e o motoqueiro? É bem grande. O pessoal fala que isso a palavra motoqueiro não é mais correta. Não é mais correta, exatamente. Eu vou pedir licença a você para ir até os comerciais, não? Ah, não? Então não vou não. Ele disse para não ir, eu não vou. Então, tudo bem. Olha aí, tá vendo? Então eu não vou. Então eu posso continuar a falar desse assunto. Veja, então, nós temos lá no Detran uma preocupação muito séria com a questão do motociclista, porque ele é o maior causador, na verdade ele é a maior vítima de acidentes. Né? Então nós temos lá um programa, o PSVM, que é um programa que trabalha somente com ações educativas e também propostas de ações fiscalizatórias e outras políticas públicas relacionadas ao transporte por meio da motocicleta. Muito bem. Então nós temos um setor somente trabalhando com isso, temos dados já reunidos, temos um livro publicado sobre o assunto e esse trabalho continua. Eu gostaria de ter esse livro. Claro, eu não sou. Vou providenciar. Mas eu gostaria de ter porque tem o subsídio para o programa. Vou providenciar o mais rápido possível um exemplar para você. Adroaldo, você deixa eu ir aos comerciais? Claro. Deixa mesmo? É mais Até porque, veja bem, falamos de educação é SESMAC. SESMAC é educação, e como é? Não é não? Ora. Vem aí o vestibular, mais vestibulares do SESMAC, sobretudo na área de robótica, engenharia software, mecatrônica, etc. Inscrições até o dia 10 de maio e prova no dia 19 de maio. Então vamos lá, gente. Também medicina, viu? Medicina também. Inscrição até dia 10 e provas nos dias 18 e 19.
O nosso querido Sebrae, evoluindo cada vez mais, tá vendo? Agora ele me apressa, não tem problema não, eu vou em frente que atrás vem gente. Vamos lá, é o grande Sebrae, fazendo com que você, microempreendedor, cresça e cresça muito. Ouça o Sebrae, que ouvir é uma arte. Voltamos já. Para você construir uma carreira de sucesso, você tem que ter foco, disciplina e amor pelo que você faz. Quando você tem tudo isso aliado à escolha, pode ter certeza que você vai ter a sua carreira de sucesso. Eu escolhi o SESMAC. Nunca foi sorte eu estar num semáforo fechado e uma pessoa vir me entregar um panfleto. Foi oportunidade. Então o SESMAC ele me deu essa oportunidade com credibilidade. Então na mesma hora eu não pensei duas vezes e fiz a minha inscrição. Pós-graduação SESMAC. A qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Eu sou Hélio Miranda, sou empresário e estou fazendo o curso de pós-graduação MBA em Gestão Empresarial que o SESMAC está ofertando. Pós-graduação SESMAC, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Voltamos, gente. Estamos conversando com o Adroaldo Catão, que é o diretor-presidente do Detran. Esse Detran magnífico, com tantas coisas boas para nos mostrar. Eu me lembro que o Detran sempre fez as suas campanhas educativas, a gente falou nisso no primeiro bloco, assim, muito rapidamente, mas estou sentindo falta. Não seria a hora de realmente aproveitar as deficiências do povo, da população de modo geral, estimular e incentivar cada vez mais campanhas educativas? No Carnaval nós tivemos Na verdade, o que acontece é o seguinte, Geraldo. Nós temos que usar a nossa arrecadação de multas, isso é importante que se diga, em fiscalização e educação. E educação. A educação se inclui também a parte de educação mais ampla, que é a publicidade que a gente faz com campanhas para a população. Nós fizemos um ano no Carnaval. Estamos entrando agora numa campanha que é obrigatória, porque é uma orientação do Denatran federal, portanto, que é o chamado Maio Amarelo. Então nós vamos mobilizar aí toda a imprensa, né, toda a sociedade civil, e também faremos uma campanha educativa muito forte, então maciça mesmo. Claro, já serve aqui como um esclarecimento para a população. O Maio Amarelo é o mês da conscientização do trânsito, e nós teremos esse Maio Amarelo aí, uma campanha muito forte. Eu imagino eu acho que você vai sentir a presença. E aí, aproveitar o que estavam falando aqui no intervalo, ela vai ser uma campanha também muito centrada nas redes sociais. Por que isso? Todo mundo está se voltando para as redes sociais. E por que isso? Né? Há dados que demonstram que um grande causador de acidentes no trânsito é o jovem.
Sem dúvida. Por razões históricas, né? O jovem é naturalmente mais imprudente, tem menos conhecimento sobre a vida. Quando você vai fazer um seguro, a idade interfere. Isso demais, não é à toa, demais, né? Porque o demais. seguro também tem esses dados e ele sabe que o jovem, em tese, tem um risco maior de causar acidente. Então a gente vai direcionar a campanha para isso também, para os mais jovens que estão utilizando as redes sociais, né, uma campanha mais segmentada. Então a mensagem para o motociclista é uma, a mensagem para quem pilota, para quem dirige um carro é outra, a mensagem para o caminhoneiro é outra, a mensagem para o pedestre é outra mensagem. Importantíssimo. Né? Então isso é uma forma da gente fazer uma campanha que atinja o público-alvo de forma segmentada, mas também vamos ter campanha Vocês na não TV. fazem essa campanha isolada, não. É o governo do estado que faz, não é? Na verdade, essa campanha é feita pelo Detran, né? Claro, pelo Detran. E por isso pelo governo do estado. É, né? lógico. É tudo orientado também pela Secretaria de Comunicação do governo do estado, isso. porque a comunicação do estado, no fundo, é uma comunicação claro. só, mas as orientações e premissas, obviamente, são elaboradas dentro do Detran pela sua equipe de trânsito, de segurança do trânsito da educação do trânsito. Meu amigo, como têm sido os resultados da Operação Lei Seca? A Operação Lei Seca é uma joia. Em primeiro nossa, lugar, eu quero mandar um abraço. Você deixa? Claro. Eu tenho que mandar um abraço enorme para o nosso tenente Emanuel Costa. Cara que comanda a Lei Seca nesse estado. O cara é fantástico, ele é um senhor profissional e, além de tudo, profundamente educado. Que transmite, ele tem um amor por aquilo, ele faz com um amor incrível. É ele e o... Tem um nome estranho, ele. O outro, como é o nome dele? Não, você está falando do Renolfo. É do Renolfo também, Renolfo, que é uma figura também. Então, um abraço muito especial para vocês dois. Foi bom você falar no Tenente Emanuel. O Tenente Emanuel é um apaixonado pela causa. Né? E a Lei Seca funciona bem porque todos aqueles que estão envolvidos na operação são apaixonados pela causa e a causa da segurança do trânsito. Né? A Lei Seca, a nossa Lei Seca, ela tem uma característica muito especial. Ela não tem apenas perante a população a imagem de uma operação meramente fiscalizatória. É verdade. E por que isso? Na primeira reunião que tive com o Tenente Emanuel, conversamos e combinamos, eu pedi a ele que centrasse a Operação Lei Seca, claro, mantivesse todas as operações fiscalizatórias, mas desse uma carga maior nas ações educativas. Perfeito. Porque isso é muito importante, Geraldo. As pessoas, por exemplo, eu fiz um plano com ele, que alguns eventos muito conhecidos, por exemplo, na época o Réveillon. O Réveillon é naturalmente uma época em que as pessoas querem sair para se divertir. E a diversão social, ela envolve a bebida alcoólica, enfim. Claro. E então a gente precisava conscientizar a população de que ela não saia de casa de carro. Então o que é que eu combinei com o Tenente Emanuel? O Tenente Emanuel não tem aqueles grupos de WhatsApp, né, que as pessoas infelizmente avisam as outras onde está a Blitz. A gente vai de antemão dizer às pessoas assim, nós vamos estar no Réveillon. Ou seja, a gente vai estar lá. Estamos avisando que vai ter blitz. Para quê? Para que o cidadão sequer saia de casa. Então, ele sabe que vai ter. Mas vai ter aonde? Não tem aonde. Nós vamos fazer operações volantes. Nós vamos fazer operações surpresa. É interessante. Eu estou muito a par disso, porque o Emanuel tem a gentileza de, após a operação feita, me mandar as fotos. Sim, porque ele faz um relatório. É o relatório, ele me manda o relatório. Inclusive, o que você falou foi muito importante, porque há pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, eu vi ele me mandar exatamente 5 operações feitas no mesmo dia, educativas, com a finalidade educativa. Isso já foi um avanço, digamos, um caminho que eu trilhei com ele na primeira reunião que a gente teve. Isso tem funcionado muito bem. Tivemos um evento em Penedo, aquele festival famoso de Penedo, de pesca, né? Sim. De pesca. E eu disse a ele, Emanuel, vamos fazer o seguinte, vamos lá antes, mas vamos de dia. Você vai lá de dia e faz uma operação meramente educativa. Você vai avisar as pessoas que vai estar lá. Por quê, Geraldo? Assim a gente diminui drasticamente a quantidade de problemas. Porque as pessoas sequer saem de casa. É verdade. Então é claro que eu tenho também que ter as operações surpresa. Claro. É importante também que as pessoas imaginem que esteja havendo operação em qualquer lugar. Com certeza. Mas em certas ocasiões eu quero que o cidadão já saia assim, eu nem vou.
Porque eu sei que vai estar lá. Que a Isso é operação vai estar lá. importante, Isso é porque o muito comportamento humano, ele é muito complexo. Mas ele também responde a alguns estímulos. Claro. Então, se eu ameaço, porque a penalidade na lei seca, a penalidade é muito alta. Mas você tocou num assunto muito interessante, que é essa questão do avisar sem avisar. Né? Você avisou. Isso. Nós vamos estar lá. Isso. Você não disse onde, mas nós vamos estar lá. É uma maneira. Você sabe de uma coisa? Eu passei agora a Semana Santa em 2 lugares. João Pessoa, 2 dias, e depois em Xangrande, que é uma cidade de Pernambuco, onde eu tenho uma filha que tem um sítio lá e a gente foi para o sítio. Muito bem. É uma cidadezinha desse tamanho, assim, de 20 mil habitantes. A lei seca está lá. E tá lá. Por quê? Aí, mas por que a lei seca está em Xangrande? Aquele fim de mundo. Ela está lá em Xangrande porque em Xangrande todo mundo bebe, todo mundo comemora as coisas dos sítios e vão sair de carro. Então bota alguém para dirigir e tal. Mas é uma outra filosofia. E o que é que tem acontecido? A gente tem percebido nos números uma diminuição cada vez mais aguda, cada vez maior. Não tenha dúvida. Da quantidade de pessoas que são, enfim, flagradas com álcool. Queria saber até se são sócios do Uber. Não chega a tanto não. Infelizmente não. No bom sentido, porque o Uber tem crescido assustadoramente. Porque o Uber, o táxi, assim, as formas alternativas que o cidadão tem, assim, ao invés de pegar o carro, a moto, certeza, são várias hoje em dia, né? Então, assim, realmente não vale a pena. E eu digo muito, assim, repito isso muito, assim, as penalidades são muito altas. Mas a pior penalidade que você poderia sofrer... É a humilhação. Não, eu digo mais, você ter o azar de, por exemplo, atropelar alguém. Não tenha dúvida. Você até mesmo abalroar alguém e, enfim, causar um dano maior. E no momento que você tiver com algum problema relacionado à embriaguez, aí você realmente vai ter um inferno na sua vida. Então, é o tipo de crime que é o cidadão comum. Meu caso específico, eu digo a você, eu sempre dou um exemplo. Eu dirijo a vida inteira, né? Eu tenho carteira desde 1957 e sempre tive carro. Eu nunca tive um acidente. Nunca tive um acidente. Vou dizer um negócio a você, eu hoje estou comportado, mas eu acho o seguinte, existem casos e casos. Durante um bom tempo da minha vida, quando não existia nada disso, nem ninguém reprimia, eu bebia aquilo que eu sabia que eu podia beber. E dirigia porque sabia que podia dirigir. Até naquele momento. Então, no momento em que virou 000, eu achei exagerado. Mas tudo bem. Mas essa é uma discussão. Mas, Geraldo, claro, entenda, eu até considero essa uma discussão válida, sabe? Eu considero que essa seja uma discussão válida. A escolha do legislador, digamos que foi vamos dizer assim, a escolha do Brasil, né? A escolha do Brasil foi porque, já que a gente estava falando também sobre isso, o metabolismo da população, do indivíduo, varia muito. Claro. Então, ele escolheu um critério, vamos dizer assim, até preguiçoso. Assim, é 0. Porque 0 é 0. 0 não tem discussão. Né? Então, essa restrição maior terminou causando também uma execução maior da lei. Não tem a dúvida. Você poderia ter feito somente o aumento da execução da lei anterior, que exigia 0,33. Ela tinha um limite. Mas se hoje em dia não existe mais limite, e assim, o único limite é entre o crime e a infração administrativa, e portanto a penalidade é muito alta, é como se o povo brasileiro estivesse dando um recado, só vamos evitar qualquer tipo de risco. Perfeito. Vamos evitar qualquer tipo de risco. É uma discussão válida? É uma discussão válida. Mas para o cidadão motorista, o cidadão que pilota sua motocicleta, eu acho que hoje em dia ele já assimilou isso. Um pouquinho mais. Existem metabolismos e metabolismos. Exato. Porra. Quer dizer, o cara pode... Eu tinha noção do que estava fazendo naquela minha época. Isso. Eu tinha noção. Isso. Agora, o outro que não tem noção e que o álcool sobe a cabeça mesmo, é outra história. É porque a bebida aí também, a gente sabe que é uma forma de alterar o comportamento. Não tenha dúvida. O comportamento fica mais imprudente, ela inibe os comedimentos, as contenções naturais, ou melhor dizendo, contenções sociais do comportamento humano, deixa você mais, enfim, imprudente, mesmo, negligente. Então, se isso todo mundo sabe, se a ciência já explicou, talvez seja o caso de testar esse tipo de lei. E nós testamos aí já por um bom tempo, e ela tem tido efeitos. Eu não tenho a menor dúvida. Então, veja, se uma política pública foi implementada, essa política pública gerou efeitos positivos, eu acho que ela tem que ser mantida e talvez até
vamos dizer assim, reforçada. Exatamente. Que é o que a gente tem feito aqui. Né? Não é todo estado que tem uma lei seca como a nossa. Não, né? não, é muito a nossa lei muito seca é muito organizada, ela é como é que se diz assim, ela é um grupo muito fechado, um grupo extremamente competente. Você não tem nenhuma reclamação de atendimento à população. A população tende a receber bem a abordagem da lei seca. Então acho que a gente está num bom caminho. Coisa boa. Recebi aqui Adroaldo Catão, diretor-presidente do Detran Alagoas. Uma missão há 3 meses à frente do Detran, uma missão difícil, mas não impossível. Então, parabéns pelo que tem feito. Obrigado, querido. Use e abuse da gente aqui. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, né? E assim, a conversa boa passa rápido, né? Que bom. Tenho sempre muitas coisas a dizer e também a ouvir. E também a ouvir e assistir o seu programa. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ele que manda. Encontro marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.